a nossa profissão, a galera leva para um lado muito depravado. Como se fosse tudo muito bizarro e absurdo. Mas a gente acaba cumprindo um papel que é assim, nosso corpo, o sexo ele é fisiológico, a gente precisa. E é difícil as pessoas aceitarem que a gente precisa, sim. E o homem ou a mulher que não tem um parceiro, uma pessoa ali para ter, né, atividade sexual, mesmo para se relacionar, as mulheres é mais difícil ainda, agora que está começando muitas mulheres procurando acompanhantes, mas os homens já fazem isso, eles procuram as acompanhantes muitas vezes justamente para isso, para ter essa coisa sexual, porque ele quer isso. Como que você vê essa questão da acompanhante, da profissão relacionado com o bem-estar? Então, eu achei muito interessante você tocar nesse assunto, porque o Brasil ele tem um lado assim, bastante preconceituoso em relação a isso, né? Se a gente sair daqui, por exemplo, e vai lá para os Estados Unidos, a gente vê que lá existem as parceiras de aluguel. E as parceiras de aluguel, elas são muito importantes no tratamento das disfunções sexuais. Porque, olha só, imagina um homem que vem com uma queixa de ejaculação precoce, por exemplo, e ele não tem parceria fixa. Hoje, os estudos já mostram que quando você tem uma parceria fixa, o tratamento, o tratamento desses pacientes é muito mais rápido e é muito mais eficiente. Então, se chega um paciente que não tem parceria fixa, eu não posso chegar para ele, porque isso aí é um estímulo à prostituição. Eu não posso chegar para ele e falar, ô fulano, vai lá e procura uma parceira de aluguel. Podia e dar. Traz aqui, né? E traz aqui para a gente poder fazer o trabalho juntos, Sim. que vai te ajudar. Não posso. Nos Estados Unidos, pode. Isso pode. Nos Estados Unidos, tem. As clínicas, inclusive, as clínicas como... Clínicas famosas, como na Ellen Kaplan, por exemplo, elas... Desculpa. Elas são clínicas que têm convênios, vamos dizer assim. Olha. Tem uma parceria com as parceiras de aluguel. Caramba. E hoje, possivelmente, deve ter também com os parceiros de aluguel e tudo mais. Então, é outra cabeça. É outra forma de você olhar para a situação. Sim. Você está entendendo? Que é terapêutico. Sim, isso é terapêutico. Tá certo? O que é doido isso, porque no Brasil nos Estados Unidos não é legalizada a profissão de acompanhante, de prostituta. Contanto que parece que só é legalizado se fizer bem para a saúde. Mas Cientificamente comprovado. Pelo prazer, puramente, não. Seria só para o tratamento de um problema, então, é encarado como algo legal. Muito possivelmente, né? Não conheço bem essas leis lá, mas eu sei que essa questão das parcerias de aluguel, elas são reconhecidas e no caso, os terapeutas podem buscar, né? Podem fazer mão, né? Indicar esse tipo de trabalho para que isso seja um auxiliar no tratamento das disfunções sexuais. Fora que isso é engraçado também, que tem muito homem, principalmente, que ele se considera, às vezes, sexualmente inexperiente pelo fato de ter namorado muito tempo ou ficado casado muitos anos e não ter tido diversas parceiras. Então, isso já não provaria quase o contrário? Olha, eu acho que, assim, o fato de você realmente procurar, no caso, as parcerias de aluguel lá nos Estados Unidos... Pode ser para uma infinidade de coisas, inclusive isso que você está falando. Quer dizer, ele separou, ficou viúvo, sei lá, coisa do tipo. E é um cara que, assim, há muito tempo não se lança no mercado. Está completamente fora. Não sabe nem direito o que está rolando. Então, de repente, lá nos Estados Unidos, ele pode fazer, né, uso deste trabalho. Ele vai lá, contrata e ele tem uma parceria para isso. Legalizado dentro do trabalho terapêutico, se ele vai procurar um tratamento numa clínica assim, por exemplo. Sim. Aqui é diferente. Aqui vai buscar a acompanhante, sim, né? Que não necessariamente as pessoas vão saber que é acompanhante ou não. Sim. Isso eu acho que é quase um mito aqui também, de acharem que o homem que contrata acompanhante, ele nunca repete, né?
Como se o objetivo principal fosse diversidade. Mas no meu caso, acho que acredito no teu também, né? É muito pelo contrário. Eles se sentem muito melhores sempre mantendo a mesma acompanhante. Vira quase um relacionamento. Alguns preferem sempre a mesma. Sem dúvida. Agora, isso que você falou é muito interessante, que olha só o que acontece. Muitos homens que ficam casados durante muitos anos e chega um momento que ele quer fazer uma coisa diferente, quer ter uma aventura diferente, ele vai lá e contrata acompanhante. E aí ele tem o mesmo comportamento sexual que ele tem com a esposa, ou seja, se minha esposa goza dessa forma, então ele vai lá e tenta fazer a acompanhante gozar da mesma forma. Aí a gente faz muito isso de explicar que cada mulher, ela tem um jeito diferente de gozar. Então, o homem que está acostumado com e acha que aquele jeito que ele vai chegar lá e fazer isso vai ser fantástico, é com a mulher dele, ou com a namorada, ou com a amiga. Não vai ser com todas. Ele tem que entender que cada uma tem um funcionamento diferente. Então, eu acho isso bem interessante você traz, porque isso já revela um perfil de personalidade desse homem. Olha. Tá certo? Porque, veja, se ele sai da esposa, vai para acompanhante e ele quer repetir o mesmo padrão, ou seja, esse homem ele não tem jogo de cintura nenhuma. Né? Ele é um homem que ele tá dentro da caixinha e ele só funciona dentro da caixinha. Porque se ele sair fora da caixinha, tô perdido aqui. Eu não sei como é que eu lido com a situação. Né? Então, eu vejo que isso já mostra o quão acomodado muitas vezes ele é. Muitas vezes. E muitas vezes, quando eles chegam com a queixa assim... Muitas vezes a gente é contratada porque eles querem fazer sexo oral e a esposa não curte. Aí, quando eles começam a fazer na gente entende por quê. Tá explicado. Não, ou eles acham que a gente vai dar a enciclopédia do sexo perfeito pra agradar todas as mulheres. Tem vários que me perguntam, tá, mas me ensina o que mulher gosta, se eu posso te ensinar o que eu gosto? Só. Né? Mas eles chegam com isso. A minha mulher, eu quero fazer muito porque a minha mulher não gosta. Aí ele começa, tá explicado. Tá explicado. E eu acho que nisso mora aquele mito, né, em cima do homem, né, de que o homem, ele sabe tudo sobre sexo. Ele que vai conduzir, né? Ele que vai conduzir. E aí a gente percebe, vocês principalmente numa condição como essa que você acabou de trazer, o quanto não sabe. Né? Então, assim, aprendeu aquele arroz com feijão e é aquele arroz com feijão que ele vai reproduzir. Sim. Né? Se gostou, tá ótimo. Não gostou, também não tem problema. Eu troco, procuro outra que vai gostar do meu arroz com feijão. Né? Então, é um mito também em torno disso. E eu acho que, nesse ponto, os homens carregam uma carga também bastante grande de ter que performar sem, na verdade, buscar muito além. Né? Porque já tem uma condição social que diz, você tem que... Você tem que já nascer sabendo esse negócio, tá entendido isso? E aí a gente... É tão interessante, porque se você parar para pensar, a gente não tem cursos, por exemplo, para homens fazerem uma sedução. Não. Né? Não. Homens aprenderem a fazer sexo oral. A própria higiene, né? Não tem nada. Higiene. A própria higiene. Agora, em cima da gente cai tudo, né? Sim. Tanto que a gente cai tudo. É engraçado se a gente parar pra pensar que a gente escuta muito aquela frase... Ele me fez ou não me fez gozar, mas a gente não escuta o contrário. Eles não costumam falar, ela me fez gozar. Exato. É como se a responsabilidade do orgasmo fosse dele e a gente ficasse existindo. Exato. E tanto não que, isso. Às vezes, tem clientes que me falam, eu te fiz gozar, né? Não, eu me fiz gozar. Essa dona do meu corpo. Exatamente. Mas as mulheres também pensam assim, infelizmente. Porque isso é uma convenção social. Foi rapidinho, mas valeu a pena, né? Então não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e seguir o Acompanhadas e o Fatal Model nas redes sociais.